Fato rápido, a memória humana já começa a funcionar quando estamos na barriga da mamãe, isso mesmo. Com apenas 20 semanas, segundo estudos, nós já começamos a desenvolver nossa memória. Olha só, hein? O princípio de tudo, o início dos relacionamentos humanos. Não estou falando de Gênesis, estou falando da escola, talvez o segundo lugar mais importante para nossas relações, tirando a nossa casa, é claro. A escola é onde tudo começa, é onde você se desenvolve como ser humano, o seu caráter e a forma como você interage com as pessoas, seja na fase adulta, na adolescência, começa lá, na escola, com seus amigos, com seus professores. Mas que segredos, que dificuldades nós podemos encarar quando estamos nesse ambiente? O que um professor pensa disso tudo? Como o professor vê o aluno, como o professor vê as redes sociais, como a educação impacta a nossa vida adulta? Esse é o tema de hoje do Psiconerd. E para poder discutir esse tema, eu trouxe um convidado muito especial, que é o professor Leandro Ribeiro, e você vai ver a entrevista completa logo após a vinheta. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e, por mais incrível que pareça, eu também sou psicólogo. Bem-vindos ao... E para ajudar a gente nesse assunto sobre educação, relacionamentos, né, a nossa formação de base, eu trouxe aqui o professor de física, o professor Leandro Ribeiro, também conhecido como professor Leandrinho. Por sinal, também é muito nerd, tem um canal dele, depois conheçam lá no YouTube. Tudo bem, Leandro? Tudo certo, tudo bem. Espero aí ajudar você nos temas duvidosos aí sobre a parte educacional. Nerd ainda não, né? Nerd deixa mais pra frente, mas a parte de ensino, vou tentar aí fazer o possível. Ah, que bom. Então vamos começar então. A primeira questão aqui com você é o seguinte, vamos falar do papel do professor na vida do aluno, né? Como é que você pode definir o papel do professor na vida do aluno, seja na formação de caráter, seja na formação profissional, até mesmo nas relações dos próprios alunos, no nível geral? Assim, isso depende muito da aceitação também do aluno hoje, né? O papel do professor em sala de aula, a gente sabe que mudou muito dos anos 80, 90 para agora os anos 2000. Então depende muito da aceitação do aluno. O compromisso do professor é mais na base do ensino. Cada um com o seu conteúdo, ensinando. Mas muitos alunos, eles gostam de determinado professor. A matéria atrai, muitas vezes, mas muitas vezes também o professor atrai e a matéria não. Então você observar a relação, a responsabilidade do professor, se você pensa em educação e ensino, muitas vezes as duas coisas elas podem sim estarem ligadas. Depende da aceitação do aluno, na minha opinião. Então a gente pode estar ensinando com base no nosso conteúdo, mas a gente algumas vezes, eu não digo pode estar educando, mas pode sim estar influenciando o aluno em alguma coisa sobre a vida, dentro da vida. Entendi. Todo esse ponto. É possível separar o papel do professor e da família? Eles teriam um papel diferente na educação? Em relação ao professor ou em relação ao aluno? Separar o professor dentro da família dele? Na vida do aluno. Na vida do aluno. Sim, o professor... A gente fala em educação, a gente sempre pensa no sistema de educação. Né? Escola, professor, direção, aquele sistema burocrático. Mas hoje em dia também se discute muito sobre o papel da família. Então, a família tem um papel nesse processo? O papel do professor da família são parecidos? A gente consegue separar? Não, o papel da família é fundamental. Eu acho que existem certas relações de pai, mãe e filho que o professor não pode substituir. Isso aí é uma coisa bem assim, fundamental. Então o papel da família junto ao aluno, para o aluno ter um determinado comportamento dentro de uma instituição escolar, na minha opinião, é fundamental. Então a família e o professor, nesse caso, são dois papéis bem diferentes. E a família tem um jeito de colaborar, por exemplo, para a educação desse aluno? Sempre, sempre. O pai sempre fazendo o filho ter aquela determinada educação. Vamos lá, né? Vamos falar de educação, é ter o compromisso de fazer o filho dar um bom dia a um profissional dentro da escola. Não só o professor, como também a direção, os funcionários em geral, o inspetor, né? O bom dia, boa tarde, boa noite. Saber falar com entonação de voz, como se estivesse também falando com o pai e a mãe dentro de casa, o irmão. Então, os pais demonstrando isso para o aluno, ele dentro da escola
vai ter um comportamento educacional diferente de excelência. Compreendo. Já que a gente está falando de relacionamentos, né? Vamos falar também sobre namoro. É muito normal. É comum, né? Que os adolescentes, principalmente, tenham suas primeiras paixões na escola. Como é que um professor vê isso, essa questão do namoro, das relações da escola? Isso é uma dor de cabeça? Ou isso pode ter algo positivo também? Pode ser bem explorado? Tem algo positivo e muitas vezes, eu acho que não muitas, sabe, Elis? Eu, como professor, nunca vi tantas coisas negativas. Eu vejo coisas negativas na separação. Eu estou cansado de ver alunos casaizinhos desde o primeiro ano do ensino médio, que eu sou professor do ensino médio, eu comecei com fundamental, mas hoje eu sou professor de ensino médio, pré-vestibular e para concursos, né? Então você vê, desde aquele casal no primeiro, no segundo ano, e chega no terceiro ano, o casal termina. Aí fica aquele rapaz triste lá no fundo, fica a menina um pouco mais alegre na frente, ou o contrário. Então a separação eu vejo mais como um problema do que a união. Então tem muitos adolescentes que pegam ali um namoro desde o primeiro ano do ensino médio, até mesmo fundamental, e vai até o terceiro ano do ensino médio, os dois ali estudando um com o outro, em sua maioria. Em uma minoria eu vejo que um de vez em quando atrapalha o outro. Muita conversa fora de hora, né, dentro da sala, falando sobre coisas que tem que fazer no dia, o cinema qual filme que vai assistir, em qual bar que vai sair. Então, algumas vezes atrapalha assim. Mas na minha experiência, eu vi muita coisa a favor em relação a casais, em a separação que é mais complicado. Como professor, qual é o maior desafio que você vê nesse processo de educação com os alunos? Nossa, que pergunta difícil. Como eu disse para você no início da entrevista, né? Hoje, o comportamento do aluno, ele é muito diferente de mais ou menos uns 20 anos atrás. Muito diferente. E assim, hoje você vê um aluno mais desinteressado por causa de muitas coisas que aparecem para ele no dia a dia. Antes a gente não tinha muita coisa, né? Antes a gente tinha uma brincadeira de rua, mas antes a mãe cobrava fazer o exercício. Eu, por exemplo, era assim, chegava da minha escola, no ensino fundamental e médio também, e a mãe, né, a minha avó, que pegou na minha parte do ensino fundamental, falava fazer o exercício primeiro, depois a brincadeira. E dentro de casa, você fazia realmente era o exercício, porque você tinha seus brinquedos lá na caixinha e você fazia os seus exercícios antes de querer brincar na rua. Era a condição. Hoje, dentro da própria residência, você tem muitas coisas para você se distrair ao invés de pegar no estudo. Então, eu acho assim que o processo de ensino, não educação, na parte educacional, mas de ensino, deu uma queda, a porcentagem foi assim, de queda por aparecer coisas melhores, entre aspas, do que o aluno querer aprender. Por exemplo, o conteúdo que é física. Física é complicado. É mais complexo. Então, vamos falar então de tecnologia, porque eu acho que uma das diferenças da educação para hoje em dia, leigo agora falando porque eu não sou professor de ensino médio, mas acredito que seja as redes sociais, né? Hoje em dia você tem acesso às redes sociais por smartphones, tablets, né? Uma das distrações que eu acabei de comentar, né? Uma dessas partes, isso mesmo. Então, como é que isso está impactando, de fato, assim, na formação dos alunos? Né? Qual é a influência que as redes sociais estão fazendo? Você citou um pouco disso, mas como isso está tirando o aluno da sala de aula? Então, vamos lá. Como parte não negativa, né? Mas como parte de distração, a gente já conversou um pouco, como parte de distração. Claro que jamais aqui eu vou só martelar a tecnologia, até porque os professores também usam a tecnologia. Hoje em dia, antigamente, era o tal do retroprojetor, que você fazia folhinhas de plástico, né, e colocava essas folhinhas para projetar. Hoje já temos o data show, é um avanço da tecnologia. E eu, por exemplo, uso o data show, né? A rede social também, você consegue, no caso, utilizar as redes sociais para poder postar uma aula, atrair o aluno para algum tipo de experimento que você possa fazer em relação à ciência, ou um professor de português postar palavras novas, coisas da gramática, de novidades. Então, a rede social não é apenas a distração que eu estava comentando anteriormente. Até mesmo os grupos do WhatsApp, né? Você tem grupos que você pode passar ali uma lista de exercícios, tirar uma dúvida de aluno. Então, assim, para quem tinha contato com o telefone fixo, hoje você tem essa mensagem rápida, né? Eu quero tirar uma dúvida com o Leandrinho. Pô, tem o Leandrinho aqui no grupo? Vou tirar a dúvida com ele. Isso foi de um benefício enorme. Agora, Elias, a distração também é enorme, né? Porque muitas vezes, ao invés de estar no grupo dos alunos, dos professores tirando dúvida,
ele está em um grupo de distração, ele está em um grupo do bate-papo do churrasco, ele está no grupo do bate-papo do shopping, né? E o Facebook, muitas vezes, ao invés de estar procurando assuntos interessantes, ele está postando foto de viagem, postando foto, procurando outra coisa. Então eu vejo que existem os seus benefícios e os malefícios em relação da tecnologia. Não precisamos falar só da internet, é porque a internet é o boom da tecnologia. Mas a televisão também, né? Dentro da televisão, hoje em dia os programas deram uma caída, a não ser as pessoas que têm assinatura com TV paga, né? Que aí você tem um Discovery Channel, entre outras coisas que fazem parte de situações educacionais. Fora isso, distrações como Netflix, filmes, e aí você começa a prejudicar um pouco dentro dessa área de ensino. Então eu vejo cada peso com sua medida, né? Para 50-50, vamos dizer assim. Não queria dizer muito não, mas é 50-50. Tá certo. Então, ainda pegando essa onda de tecnologia aí, hoje em dia, como você citou mesmo, a tecnologia também serve de ferramenta para a educação. Uhum. E é claro que o uso dela bom uso ou mau uso, talvez determine aí como é que o aluno vai se aproveitar disso. Você acha que, de alguma forma, a tecnologia tem roubado o espaço do professor, já que tem gente hoje em dia que qualquer coisa que quer aprender a fazer recorre ao YouTube. Não dizendo que é certo ou que é errado, mas é normal que as pessoas hoje em dia dêem uma googlada ou vão para o YouTube procurar um tutorial. Uhum. Você acha que a tecnologia está roubando um pouco também desse espaço do professor? Excelente assunto, porque, na verdade, o lugar do professor não. Porque quando ele vai acessar o YouTube para procurar uma videoaula, quem está lá apresentando? Um professor. Seja por trás das câmeras, né? Que eu estava até conversando aqui em off com o Elias, nos bastidores, que eu estava fazendo edição de vídeo e eu baixo vários tutoriais em relação à edição de vídeo. E você tem uma pessoa ensinando, mostrando lá direitinho como é que você faz a edição, e tem um professor explicando, que é o cara que faz o tutorial. E os vídeos de aula, os professores usam quadros digitais, coisas parecidas, né? Então tem o professor. O que a tecnologia pode substituir, que é um medo gigantesco que eu tenho, porque eu adoro mexer nisso aqui em papel, não é verdade? O que a tecnologia já vem substituindo é o papel, tá? Eu gosto de eu sou das antigas, eu gosto de pegar o livro e folhear. Mas hoje existe que você quiser ler qualquer livro, você consegue gratuitamente na internet, ou você pode comprar também em lojas especializadas, você tem o Kindle. E você tem outros diferentes tipos de aplicativos que servem para você ler livro. Então, substituir o professor? Acredito que não. Está longe, está bem longe. Mas substituir o papel está bem perto. Isso daí está muito próximo. Sim. Falando em Kindle, o meu livro, Cordão Negro, está disponível à venda na Amazon, mas... Gostei, hein? Gostei, que deixa que eu fiz, hein? Tá, voltando agora sobre relacionamentos, né? As relações internas dos alunos. Essa vida escolar, ela serve de ensaio também para o aluno estabelecer suas relações na vida adulta? O que ele aprende na escola, talvez vá um pouco além da matéria em si. Você ensina física, mas talvez esse contato sala de aula, talvez de alguma forma impacta nas relações que ele vai estabelecer no futuro? Muito, muito. Você está dizendo tanto entre eles quanto professor-aluno, não é isso? Correto. É assim, entre eles, você sempre vê aquele aluno mais distante, um pouco mais no canto, um pouco mais na dele. Você sabe hoje que aquele aluno que não se enturma muito, ele pode ter lá na frente, sim, uma vida um pouco mais sozinha, né? No meu passado, ensino fundamental, ensino médio, sempre participei muito de aulas de futebol, de teatro, sempre fui muito de turma, de viver em galera. Então hoje eu trago até muito isso comigo, né? Mesmo eu casado, a minha esposa fala assim, Leandro, vamos viajar, tá? O que você acha de chamar fulano? Falo, não, amor, vamos nós dois, muitas vezes me dá um puxão de orelha, porque lá no passado eu vivi muito em grupo, então tem influência, traz isso sim para o futuro. Tanto na parte de solidão, quanto na parte de você estar unido, próximo dos amigos. E é até triste que muitas vezes eles se separam, cada um escolhe medicina, escolhe ou engenharia, ou arquitetura, e assim por diante, e se separam, muitas vezes não ficam juntos. E isso acaba trazendo uma tristeza também para ele. Ele pensou que ele ia viver junto e acaba ali o ensino médio e ele acaba se afastando. Muitas vezes, se eles vão para o mesmo lugar ou ficam numa mesma cidade, eles conseguem ainda se reencontrar. Conheço vários alunos. E em relação ao professor-aluno, muitas vezes você passa a sua experiência para eles de vida e eles acatam isso. Muito legal, eles te escutam. E hoje eu tenho em pré-vestibular
muitos alunos que foram meus alunos de terceiro ano e que hoje não são só meus alunos de pré-vestibular, como são meus amigos. A gente sai para conversar, a gente tem um grupo que a gente conversa sobre tudo, sobre quadrinhos, sobre filme. Eles ficam brincando, Leandro vai ser o titio que vai levar a gente pro como é que é o nome daquele rock lá em São Paulo? Pro Lollapalooza, vai levar a gente lá na Comic Con em São Paulo. Eles ficam com essa brincadeira, porque meu pai só vai deixar esse Leandrinho levar. Então eu me tornei amigos dele. Apesar da faixa de idade, a gente tem um certo tipo de amizade. Então eu acho que funciona sim para o futuro dos alunos, a influência do professor e entre eles também. Acredito muito. Bacana. Como professor, falando agora da parte problemática dos alunos. Nem tudo é flores, né? A profissão de professor implica em certos problemas já conhecidos. Você acha que problemas desta classe, né, coisas de família, questões pessoais, afetam o aluno na sala de aula em qualquer meio que você possa imaginar, tanto de aprendizado quanto em suas relações? Sempre, sempre. Tudo que acontece na vida do aluno, seja na vida particular dele, em seu interior, quanto em relação familiar, sempre vai isso acarretar em um problema dentro de sala de aula. Elias, mas isso é sempre. Você observa o aluno meio no canto e o aluno faltoso, daqui a pouco chega uma pedagoga, uma assistente social dentro da sala dos professores, dá uma reunião e diz, que os pais separaram, que o pai está com uma doença grave, que a mãe está com uma doença grave, e que o aluno mora com os avós não têm tempo de dar atenção, mora apenas com o irmão e tem que trabalhar, o aluno tem que trabalhar, não está tendo tempo de estudar. Então a influência da vida do aluno em sala de aula é realidade. Não podemos esconder isso. Isso é uma realidade. Isso está dentro, está num conjunto. No sistema de ensino atualmente, né? Você falou de problemas desta classe. Existem outros profissionais, além do professor, também que trabalham com problemas de educação. Você acha que hoje em dia está faltando um pouco dessa multidisciplina no sistema de educação, no geral? Você acha que talvez pedagogos, psicólogos de educação, outros profissionais poderiam estar mais envolvidos ou não seria essa a questão? Muitas vezes, Elias, como sua profissão, como minha profissão, como a profissão de todo mundo, muitas vezes falta um pouco mais de estudo, um pouco mais de dedicação. Eu acho que muitos pedagogos, muitos assistentes estão fazendo o papel correto. Muitas vezes, se um assistente ou um pedagogo tem vamos citar assim, um determinado conforto no seu trabalho, seja em um concurso público, seja até em um privado, tem um certo conforto, muitas vezes ele não avança no trabalho dele. Então ele fica muito desatualizado em relação às informações do seu trabalho. E aí deixa muito a desejar, né, em relação a essa questão de relacionamento do aluno, da observação do aluno em sala de aula, até mesmo no convívio escolar. Mas tem pedagogos, assistentes que fazem um excelente trabalho, estão sempre atualizados, estão sempre fazendo cursos, estão sempre comunicando aos professores qual é a realidade de hoje, qual deve ser a nossa relação com o aluno hoje, o que mudou em relação ao passado. E tem funcionários, né, tem alguns tipos de pessoas responsáveis por isso, que ficam lá atrás, não se atualizam nem tecnologicamente e nem tematicamente e não conseguem orientar os professores nem a eles mesmos sobre esses temas. Compreendo. Qual seria, então, o cenário ideal para a educação hoje em dia? Agora, a sua visão pessoal, não precisa se prender a... Qual seria o cenário ideal? Que é uma pergunta bem difícil. Um cenário ideal. Tanta coisa que o professor gostaria de botar para fora nessa hora. Nossa, o cenário ideal seria uma escola perfeita, onde você teria 40 alunos, 50 alunos todos quietos, prestando atenção na sua aula, participando. Quanto mais física, olha que idealização perfeita, né? Então, hoje, o que seria uma visão assim de um lugar ideal? Seria basicamente todos terem mais vontade, de mais sede de conhecimento. Não vou tirar o professor ou o educador dessa também não. O educador precisar se especializar mais e o aluno ter mais sede de conhecimento. Leandro, hoje eu não quero ter física, nossa mente está cansada, acabamos de fazer prova. Jogue um assunto em cena, não tem problema. Leandro, eu estava vendo ontem, eu estava estudando lá para a prova e não pôde deixar de chamar a atenção como o Globo Repórter só falou desse problema aí de gravação do governo. Leandro, o que está acontecendo no governo? É uma sede de conhecimento. Precisa ser de física? Não. Mas o aluno precisa se interagir com o que está acontecendo no mundo. Muitas vezes você fala, gente, vocês viram o atentado que aconteceu em Londres? Juro, Elias, o aluno
Oi, aconteceu atentado em algum lugar? Ele não sabe, porque ele está preso àquelas coisas que nós falamos no início da entrevista. Ele está preso às distrações que a tecnologia hoje oferece. O videogame, o Facebook, o WhatsApp, e não está buscando informação em ler um jornal. O jornal está acabando, né? Então, pelo menos, leia jornal virtual, não tem problema. Ele não está se interagindo. Então, para mim, hoje, essa pergunta foi bem difícil, mas eu acho que o interesse do educador e o interesse do aluno para sede de conhecimento seria o ideal, na minha opinião. Eu, por muito tempo, a maioria dos meus pacientes, realmente no começo, quando estava na faculdade ainda, eram crianças e a maioria delas tinham problemas relacionados à educação. Na verdade, os pais procuravam o psicólogo para cuidar do problema de educação. O que é interessante porque muitas vezes muitos pais, não vou dizer todos, né, teve muitos pais, é claro, que percebiam a necessidade da criança de superar um problema que estava ali, mas a demanda partia justamente da sala de aula. Ou porque o professor notou, ou porque a criança está tendo um impacto muito negativo, uma dificuldade de aprendizado muito grande, e geralmente tinha realmente um problema psicológico envolvido. Seja ele um problema psicológico que partia de um problema familiar, porque a família geralmente adoece junto. Na psicologia, a gente não consegue separar a criança da família. Se a criança está doente, a família inteira tem que se tratar. As questões mentais, elas são como um vírus. Se um membro da família não está bem, todos eles são afetados. E 100% das crianças que estavam em tratamento, independente da demanda que elas tinham inicial, a demanda inicial, né, o motivo delas procurarem a consulta, todas elas tinham problemas na sala de aula. Eram problemas de relacionamento, eram problemas de briga, a grande parte delas tinham notas vermelhas porque tinham dificuldade de aprendizado e 90% delas eram brilhantes quando estavam em atendimento, porque eu costumo usar jogos lúdicos para poder trabalhar com essas crianças. E elas sempre têm um bom desempenho nos jogos lúdicos. Uma criança de 6 anos conseguia montar palavras com cubos de palavras até complexas para a idade dela e não conseguia escrever o próprio nome na escola. E me assustou a quantidade de crianças procurando a clínica. Eu não sei se foi uma impressão minha, eu não fiz um estudo a fundo sobre esse número, mas você como professor tem notado que tem aumentado o número de crianças com problemas, talvez psicológicos, talvez familiares, que estão afetando assim, o seu aprendizado, tem dificuldade, tem tido dificuldade na sala de aula por causa de problemas que talvez pudessem ser tratados por um psicólogo ou por um profissional de saúde? Não, assim, incrível escutar de você isso, que eu sempre tive curiosidade de escutar tudo que você acabou de falar. Porque como a gente foi pergunta anterior, na sua pergunta anterior, na influência da família no aprendizado do aluno em sala de aula, a gente conversou sobre esse tema, eu observo assim, eu não sei se as coisas eram bem mais escondidas e os funcionários da escola não falavam para os professores e hoje é obrigado a falar, ou se é uma realidade. Mas eu percebo que na minha própria época que eu fazia o ensino médio, quando eu era aluno, você tinha um contingente, por exemplo, de 25 alunos, sala 30 alunos. Muitos professores trabalham com realidades diferentes, 50, 55, 40, né? E a gente via assim que 3, 4 alunos, a gente sabia que o pai vinha conversar com um determinado diretor e professor, e o diretor chamava o mais, assim, divertido da classe, o mais agitado, falava, ó, que coitado, aquela pessoa está passando por um problema, o tio ou a tia doente, uma coisa, e você vê ele mais quieto. Então, olha só, uma quantidade de 25, 30, você tinha 3, 4 alunos. Hoje, a todo momento, você é chamado para reunião, você tem problema de 30 alunos, 10, 15, isso mesmo, a metade, basicamente, ou até mais da metade, frequentam psicólogos ou até mesmo psiquiatras. Muitos alunos com problemas de drogas em sala de aula. Não só em escola pública, que nesse momento que a gente fala isso, escola pública. Não, escolas privadas também. Aluno com problema de droga em sala de aula, usuários de drogas e que a família já não sabe mais o que fazer e muitas vezes deposita isso no professor. Então foi ótimo ouvir isso de um psicólogo, porque muitas vezes é depositado no professor. Vai lá e dá uma palestra sobre drogas. Vai lá e fala que a droga é ruim. Tudo bem, Elias, você pode falar isso à vontade, quando você quiser. Mas o trabalho do professor é fazer aquela palestra, falar do produto químico, falar dos efeitos e aí? E aí o professor de história, de atualidade, vai falar sobre guerra, que muitas guerras em tráfico é por causa do fornecimento de droga. Tudo bem, mas o garoto não vai ter essa compreensão. Então hoje eu vejo uma porcentagem muito maior de alunos frequentando psicólogos
tá, do que você tinha antigamente, muito maior. Então foi ótimo ouvir essas suas palavras, ouvir as palavras de um psicólogo do que realmente hoje vem acontecendo. Então você observa que na sala ele não tem um aprendizado e com você lá ele tem uma liberdade maior, porque realmente são problemas psicológicos que travam o aluno no momento da aprendizagem, seja lá o conteúdo que for, né? Agradecer professor Leandro, ou professor Leandrinho, pela contribuição. Gostei muito da entrevista de hoje. Quiserem deixar suas dúvidas, sugestões, o e-mail está passando aqui embaixo. Você quer deixar algum contato? Show, assim, algumas vezes, né, eu abro alguns cursos, né, dentro da área de física para pré-vestibular e concurso, e eu estou sempre postando, né, no Facebook. Você vai me encontrar no Facebook Leandro Ribeiro e no Instagram também, que eu divulgo, que é o @leandrinho_R. E aí, procurando lá, eu sempre estou divulgando alguns cursos, algumas coisas para a galera aí estar se preparando para o vestibular ou para algum concurso, né? Só me procurar lá. Muito obrigado. E com vocês, até o próximo programa.